Boa noite, colegas. Boa noite, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui mediando essa mesa hoje. É uma honra para mim estar aqui. Eu sou Vera Mesquita, para quem não me conhece, eu sou acadêmica do curso de licenciatura e gostaria assim, de dizer que é um enorme prazer para a gente estar participando desse evento, estar participando da organização desse evento, uma vez que a gente teve a oportunidade de expressar nossos sentimentos, nossas angústias para o nosso professor, Amaury, e gostaríamos, em nome da organização desse evento, fazer uma referência ao professor Amaury pela dedicação, pelo canal aberto, que sempre está à disposição aos alunos do curso de licenciatura da UFSM. Gostaríamos de agradecer ao professor Amaury todos os momentos em que teve a oportunidade de nos ceder o seu espaço para nos ouvir e procurar, mais que tudo, solucionar, procurar alternativas, sempre nos incentivando, usando todo o apoio dentro da nossa estrada na universidade. Queríamos agradecer, dizer o nosso muito obrigado. Dentre tantos objetivos que nós temos com o nosso primeiro seminário de licenciatura em teatro, é que nós estamos dentro dessa universidade não apenas para aprender a ser professor de teatro, que tem que ter um talento e uma dedicação toda especial, mas também para ajudar a brilhantar, a fortalecer o nosso curso de licenciatura. E por isso a gente está aqui hoje, com todo o esforço dessa comissão organizadora, dos professores que estão nos dando apoio, e temos certeza que é o primeiro passo para vários outros seminários de licenciatura. Hoje, a nossa mesa está composta pelo professor Amaury Araújo Antunes, professora doutora Cláudia Ribeiro Belóquio, que é do Departamento de Música, a professora doutora Marilda de Oliveira, que é do Departamento das Visuais. Hoje, o nosso assunto, a nossa mesa é Artes e Licenciatura. Eu gostaria de chamar primeiro para compor essa mesa a professora Cláudia Ribeiro Belóquio. A professora Cláudia, ela é graduada em Música pela UFSM, por gentileza, pode sentar, pela UFSM. Pode, pela gentileza, prazer sentar. Música pela UFSM. Eu estou um pouco nervosa, porque aqui no meio desse pessoal, aqui, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Sempre no carão, né? Na pose, a gente tem que ter. Música pela UFSM em 1987 e Pedagogia pela UFSM em 1989. É mestra em Educação pela UFSM em 1994. Doutora em Educação pela URGS em 2000. Presidente do Conselho Editorial, editora da revista do Centro de Educação da UFSM. Foi editora da revista da Associação Brasileira de Educação Musical nos anos de 2007 e 2009. É membro da diretoria da Associação Brasileira de Educação Musical, com a função de coordenadora da região sul do Brasil. Coordena o grupo de pesquisa FAPEM, Formação, Ação e Pesquisa em Educação Musical. Áreas principais de atuação: educação musical, formação de professores, canto coral, educação e educação musical escolar. Por favor, palmas ao Gostaria de chamar a professora Marilda Oliveira de Oliveira, UFSM, por favor, Departamento de Visuais. A professora Marilda é licenciada em Artes Plásticas pela UFSM em 1987. É graduada em Desenho e Plástica pela UFSM em 1987. Mestra em Antropologia Social pela Universidade de Barcelona em 1990. Doutora em História, Geografia e História da Arte pela Universidade de Barcelona em 1995.
consultora da CAPES na área de artes, representante nacional da ANPAP, Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, no Rio Grande do Sul, membro da International agora. Exatamente. Por favor, encerra. Isso. Então, áreas principais de atuação: educação das artes visuais, formação do professor, arte e cultura. Compondo a mesa, gostaria de chamar a professora Mauri Araújo Antunes. O professor Amauri, coordenador do curso de licenciatura em teatro, bacharel em artes cênicas, interpretação teatral pela Unicamp, em 1995, mestre em letras, teoria literária pela Unicamp, em 1999, graduado em letras pela Unicamp, em 2002, licenciado em letras pela Unicamp, em 2003, doutor em teatro pela Unirio, em 2006. Foi professor e vice-coordenador do curso de artes cênicas da UEL, 1999 a 2001. Professor da rede pública do município de Taubaté, São Paulo, 2008 a 2011. Ator, doutor, diretor teatral e iluminador cênico. Áreas principais de atuação: teatro, formação do professor, cultura popular, poéticas da cena, teatro brasileiro, dramaturgia do ator. Ao final da fala dos nossos doutores que estão aqui, fica a critério de quem estiver participando do seminário, se quiser fazer alguma pergunta, ou então solicitar a Josi, que está ali, com um papelzinho para escrever. Gostaria de esclarecer que a mediadora dessa mesa hoje está sendo eu, porque a gente resolveu fazer essa diversidade de pessoas, professores, docentes, discentes, enfim, todas as pessoas que participam e que compõem o curso de licenciatura. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a professora Cláudia, para ela dar início aos nossos trabalhos. À vontade. Se você quiser se afastar do projetor também, eu acho que vou falar ali de baixo, que é melhor. Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigada, Mauri, por esse momento, que eu acho que é um momento muito lindo na universidade, quando a gente pode estar pensando, né, numa discussão que envolve três campos do conhecimento e que acaba por constituir uma parte daquilo que hoje a gente nomeia como arte. Né? Então, nós teremos hoje uma discussão da formação de professores de música, formação de professores de artes visuais, formação de professores em teatro. E acho que isso é muito salutar. É claro que, como eu sou a mais idosa aqui da parada, não posso deixar de lembrar, nesse contexto, que nos idos de 1991, quando eu entrei na universidade, eu passei a atuar com o estágio de educação artística. E nós tínhamos uma prática de orientação conjunta dos estagiários, onde atuava eu, a professora Vera Almeida, que era das artes visuais, e a professora Adriana. Eu e a Adriana éramos novinhas em folha, no alto dos nossos 20 e poucos anos, né, super a milhão, voando escola afora dessa cidade para trabalhar numa proposta que envolvesse esses componentes na sua forma que então existia, que era a questão da polivalência através da educação artística. Então, pensando para quem eu ia falar hoje, eu pensei de não, acho que são licenciados. Então, acho que a todo momento da minha fala eu vou estar trazendo um pouco dessa história, já que eu fui, não testemunha ocular, mas eu fui o próprio sujeito, né, fazedor de muitas coisas. E daí, então, o que foi solicitado, né, pela professora Maria, que a gente falasse da formação de professores em questão, características e necessidades. E daí, né, a questão que me veio à mente é em que tempo e para que tempo estamos formando professores. E aí vem a primeira coisa. Eu acho que há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, a gente ouvia muito a expressão seguinte, assim, faz um puxadinho lá que é a licenciatura. Então, a licenciatura é sempre vista como um puxadinho do bacharelado, né, como aquelas coisas que eram apensadas ao bacharelado, e então virava a formação de professores.
Isso não era uma característica da UFSM, era uma característica nacional, porque nós tínhamos uma tradição muito forte dos bacharelados, sobretudo nas áreas, vocês sabem que são essas áreas que estão representadas na mesa dos doutores, e a licenciatura acabava ficando sempre no segundo plano. Só que algumas razões levaram, políticas, macropolíticas, a pensar que não, que isso estava invertido, que não poderia ser essa lógica, que as licenciaturas, afinal, estavam formando professores para a educação básica, e o discurso muito presente, numa visão mais de uma educação maior, é justamente esse, de que a educação básica precisa melhorar, então é necessário que se invista nesse projeto de formação de professores. E a todo momento eu acho que a gente tem que ficar questionando em que tempo e para que tempo, porque nós estamos formando professores para atuação nesse tempo e no tempo futuro. No entanto, muitas das nossas práticas, as nossas referências são século XVII, século XVIII, na música ainda se estuda muito uma cultura musical acadêmica, erudita, em detrimento de várias culturas que hoje circulam nesse espaço da contemporaneidade. Então, assim, não é jogar as coisas fora, mas é entender que hoje nós produzimos outros tipos de relações nesse mundo que a gente vive. Adelante. Então, pensando a formação de professores e as músicas, já pensando nisso, a gente não pensa numa música, a música para ser ensinada na escola, mas as músicas que existem e que poderão ser ensinadas na escola e que terão que ser discutidas e pensadas através de um projeto educativo que realmente seja possível para a educação desses jovens, dessas crianças, desses adultos que hoje ocupam as nossas escolas. Então, volta ali. Formar professores de música para educação musical. E daí se coloca uma outra questão ainda. Quando a gente fala em educação musical, nós não estamos nos reportando única e exclusivamente para o universo da escola. Até porque, por tradição ou não, muitos dos nossos egressos dos cursos de licenciatura em música não têm a escola como espaço de atuação profissional. Muito embora a formação que eles tenham seja uma formação para a educação básica. E isso é o que está, digamos, linkando o projeto pedagógico, sobretudo no curso de licenciatura em música desta universidade, a formação de professores para a escola de educação básica. Mas a gente tem que pensar que não é só na educação básica que esses professores estão atuando. Existem projetos sociais, existem corais por aí afora que também se transformam num espaço onde o educador musical hoje estará atuando, tá? É claro que eu hoje estarei aqui falando daquilo, como ela falou no meu currículo ali, as pesquisas são mais em torno da educação musical escolar. Então, é com relação à educação musical escolar que eu tenho pesquisado e trabalhado e é a qual eu vou, então, me referir um pouco mais, ok? Então, assim, importante lembrar, pessoal, a formação acadêmica, a qual eu estou nomeando aqui a partir de um pesquisador da área de educação, que é Juliano Diniz, a formação acadêmico-profissional. É apenas uma parte que está associada ao curso que certifica para a ação profissional. Ela não é ela não é a totalidade da formação, porque nós não podemos entender hoje que o sujeito se forma única e exclusivamente naquele espaço métrico que constitui uma matriz curricular de curso. Quem pensa isso, eu acho que está no mínimo uns 50 anos atrasados. A formação ela nunca acaba e a nossa formação ela precisa ser para além daquilo que é mínimo que está sendo ofertado. As coisas que são mínimas, ok. Agora, de que forma nós podemos nos potencializarmos enquanto sujeitos sociais e ir à busca e ao encontro de outras coisas que possam nos constituir de forma maior para a inserção nessas educações que estão hoje necessitando de respostas. E uma das coisas que eu achei importante lembrar é que esse movimento da formação de professores no Brasil, ele se intensifica no início dos anos 2000 com as diretrizes curriculares do governo que passam a tirar, digamos assim,
a licenciatura como puxadinha. Então, vou dizer, não, vamos emancipar as licenciaturas, pelo menos vamos construir os blocos, né, como eles estão construídos aqui na época do par, né, então vamos construir uma coisa que lhe seja própria. Então, vieram pela primeira vez na história do país diretrizes curriculares para a formação de professores em geral, para a educação básica. E daí o que a gente pergunta? O que mudou nos cursos? Mudou alguma coisa? Certamente que algumas coisas mudaram. Por exemplo, o estágio era de 90 horas, passou a ser de 400 horas. Práticas educativas que antes não existiam, eram coladas nas disciplinas, numa coisa que chamava disciplina teórico-prática, passaram a ter espaço. E outras atividades também foram reconhecidas. No entanto, o que a gente percebe é que isso não produziu uma modificação formativa tão intensa. Eu diria o seguinte, que hoje nós temos uma ampliação de carga horária de realização nas escolas, mas nós não temos uma resposta positiva e efetivamente de transformação nas formas pelas quais se poderia se enxergar esse estágio supervisionado. Eu acho que é mais acúmulo do que propriamente uma reflexão maior sobre essa questão. Mudou, aumentou, coisas positivas tem, mas nem tantas como acho que nós sonhamos, tá? E as matrizes formativas, né? As matrizes formativas, eu também acho interessante, não evito utilizar a ideia de grade curricular, porque se a gente acha que a grade serve para funcionar, evidentemente que a gente não pode falar numa dimensão de formação de professores nos utilizando a palavra grade, né? Aquela coisa que nos prende. Então, uma matriz formativa. E a matriz formativa, no caso aqui do curso de música da UFSE, ela está organizada em 3 partes. Uma de conhecimentos musicais, uma de conhecimentos pedagógicos musicais e outra de conhecimentos pedagógicos. Tá? Então, dessa forma que o curso se organiza. Vai lá. Que é mais ou menos todos. E nas licenciaturas em artes, eu acho que tem um ponto a mais. Porque a gente discute muito no âmbito da educação sobre a relação teoria e prática na formação do professor. O que é teoria, o que é prática, quando é que se faz prática, quando é que se faz teoria, como é que se retroalimenta, discussões a mil. No entanto, na arte, eu acho que tem uma outra dimensão da prática que talvez em algumas outras licenciaturas não tenha de forma tão forte. Então, por exemplo, na formação em teatro tem uma prática, que é uma prática cênica, né, que é de fazer o teatro, que é de montar a cena. Na música tem uma prática que é a prática musical, mas isso faz parte dos conhecimentos musicais próprios de uma área. Eu não posso trabalhar apenas a dimensão musical expressando o que ela significa sem vivê-la. Então, isso é uma prática que é inerente ao próprio objeto formativo. Não é a prática pedagógica requerida ao professor de teatro, ao professor de música. A prática pedagógica requerida é como que eu transformo todos esses conhecimentos vividos, internalizados, musicais e pedagógicos musicais, numa prática docente na qual eu estruturo, eu planejo um processo de organização de ensino, então me remeto a um espaço educativo no qual eu desenvolvo esse trabalho. Então, são diferentes. Daí eu coloquei ali, né, o que é prática o que é prática e o que é prática pedagógica e da arte. Podemos pensar na formação de professor de arte apartado da prática da arte, da parte pedagógica. Então, no mínimo, temos uma dimensão de práticas envolvidas na formação de professores de arte e de música em particular. Isso é bem interessante porque eu concluí uma pesquisa agora e os alunos no início do curso, assim, quarto semestre, eles falavam muito, não, a gente tem muita prática, mas eles não atrelavam aquela prática como inerente ao objeto formativo. Então, existe uma confusão, assim, que depois parece que ela se estende quando se vai discutir prática pedagógica. Porque daí parece que a prática pedagógica, toda ela tem que ser a prática musical. Então, vai lá e faz a música da forma que eu aprendi música, sem ter uma transposição didática. Né? Vai lá. Tá? Bom, então, uma formação acadêmico-profissional, que é a licenciatura em música, que é esse o local que eu estou falando,
de que nós estamos falando, né? Nós estamos pensando, vai que tem outro, pensando em educação musical ou pensando educações musicais. E daí eu tinha 2 lâminas aí após essa que acabaram não configurando no Linux, que era o seguinte, que era pensar um pouco, o que é esse campo da educação musical que é o objeto de formação do professor que vai atuar com a educação musical. Então a gente tem um conceito meio clássico, né, que é um alemão chamado de Rudolf Kramer, que ele diz o seguinte, que a educação musical se refere às relações que as pessoas estabelecem com as músicas através de processos de apropriação e de transmissão. Então está ligado tanto às músicas que eu ensino quanto eu aprendo. E isso não está ligado única e exclusivamente ao aspecto formal, institucional, regrado das escolas, mas das culturas de um modo geral, tá? Culturas maiores e culturas menores. Então, quando a gente pensa, a gente está pensando em processos de educações musicais, tá? Não de um processo unicamente. Vai lá? E daí? Outra questão, então, que se coloca, né, nesse ponto é o seguinte, que nos imputa, assim, como professores do ensino superior. É importante, eu acredito muito e gosto muito de pensar sobre a formação desse professor. Mas eu tenho, acho que é um defeito de fabricação, que é sempre de procurar respostas, né? Então parece que tudo aquilo que eu penso, eu quero saber daí. E daí? Então eu trouxe isso daí, que é meio provocativo para mim mesmo, mas é uma relação bem bionívoca. A gente está pensando na formação acadêmica e profissional para o ensino de música e na atuação desse sujeito para a educação musical. Então, acho que assim, toda a nossa responsabilidade dentro do espaço formativo, ela não pode estar descolada de uma necessidade ou da ordem daquilo que está posto na escola. É claro que nós não vamos formar aqui para uma relação imediata com o mercado de trabalho, porque senão nós estaríamos achando que a escola está ótima, é maravilhosa, que não tem que mudar nada e que a gente está replicando professores para ir lá e endossar aquele caldo que está já bem grosso, né? Não é nada disso. Mas é uma responsabilidade de nós tentarmos conhecer que espaço é esse das escolas, das instituições e de que forma que nós podemos estabelecer links entre essas coisas, de tal forma que a gente possa, então, configurar uma educação musical, um processo de formação para a educação musical um pouco mais conhecedor das suas possibilidades, dos seus limites. Tá? Então, só que daí nós nos colocamos o seguinte, são mais dúvidas ainda, né? Nós não temos respostas e a gente passa o tempo inteiro assim, qual é a educação musical que os professores querem? Qual é a educação musical que os alunos querem? Porque a gente recebe, sei lá, na música são 16 alunos, são 16 vidas, são 16 interesses, na pedagogia são 45, então são 45 pessoas que estão trazendo intencionalidades diferentes com relação àquilo que querem no seu processo formativo, né? E daí eles se perguntam lá na escola, que educação musical aqueles alunos querem, né? Que educação musical os pesquisadores querem. Então, assim, são vários pontos que se colocam e que se interfaceiam nessa relação da gente pensar com que formação, para que educação, de que forma a gente pode pensar projetos formativos que venham ao encontro de necessidades. Tá? Não só das necessidades, mas também de produção de outras necessidades. Vai lá que tem outro livro. Então, enfim, qual a educação musical que a escola quer e quantas educações musicais poderão caber dentro da escola. Vai lá. Tá, e daí um pouquinho, até eu coloquei ali, né? E a tal lei? Eu acho que todos são sabedores que nesse momento a gente está há 3 anos já, né, da institucionalização de uma lei que foi aprovada, pode ir aí, foi aprovada, pode ir à frente também, tá? Vai lá, tem outra coisinha ali, que eu vou partir direto para a lei. A lei foi aprovada, então, em agosto de 2008, e a lei coloca que o conteúdo música será componente curricular obrigatório o conteúdo música será obrigatório no componente curricular arte. Isso já causou muita discussão, muitos desgastes, mas o que a música quer se apartar, o que está acontecendo, o que
que a música está fazendo, o que é isso, para que ter uma lei que fale do conteúdo. O que ocorre, era o que estava nas lâminas anteriores, é que todos nós aqui somos, vocês foram alunos da escola e certamente devem ter sentido isso, que mesmo depois da institucionalização da 9394 e com a institucionalização lá da lei de 71, que foi a 5692, o que acabou acontecendo nas escolas foi um predomínio muito forte de que área? Qual foi a área que predominaram nas escolas? Das plásticas, né? Então, assim, foi o que, de forma certa, errada, mas enfim, foi o que acabou proliferando. Daí o que ocorre? Os músicos se reuniram e começaram a discutir que o país estava cada vez mais com uma cultura musical empobrecida dentro do âmbito das escolas. Empobrecimento não significa que as escolas só estão cantando e só estão fazendo música com as quais eu não compactuo. Não é isso. É que realmente práticas formais de educação musical na escola não estavam acontecendo. Quando aconteciam, era sempre por iniciativa dos alunos, nunca da própria escola. Os músicos convidaram, então, os educadores musicais a entrar nessa luta através da Associação Brasileira de Educação Musical. E se criou o GAP, que é um grupo de apoio parlamentar, que é coordenado por um compositor carioca chamado de Felipe Radicetti, que uniu um monte de gente famosa, toca lá, vamos lá na foto da gente famosa, que vai, esses aí. Essa foi a última reunião, que foi dia 22, tá? Essa foi a última, tem outras. Mas assim, ó, tipo a Daniela Mercury, o Gabriel Pensador, o Francis Raime, e esse pessoal começou a ir em Brasília e pressionar tudo para que se tivesse uma lei, tá? Com relação à música. Evidentemente que para não deixar tudo na mão dos músicos, então a educação entrou junto, tentando recuperar e resgatar esse espaço que poderia ser um espaço interessante para a instituição da educação musical nas escolas. O que eu sei é que outras entidades, a Brace, que eu acho que é do teatro, né, e a da dança, não tiveram interesse de ir junto nesse processo, né? A dança mesmo se colocou que não tinha o menor interesse na institucionalização. Mas, enfim, foi dessa forma que foi gestada a lei e agora nós estamos há 3 anos já da implantação da lei e o tempo regular para ser implementada nas escolas esgotou-se agora dia 18. Poucas coisas foram feitas. No âmbito de Santa Maria, nós tivemos várias intervenções com a Secretaria Municipal de Educação, solicitando espaço, oferecendo curso, etc, etc. Infelizmente, todas as nossas ações parecem não ter sido suficientes para que fosse entendida a necessidade de que a gente pudesse trabalhar juntos na configuração da educação musical neste município. Vamos ver agora o que acontecerá daqui para frente, né? Vai lá? Então, assim, quantos minutos eu falei? E agora, José, né? Até agora você, agora, José, lei basta? Não basta, evidentemente que não basta. Virou o slide, eu digo, pode deixar de ponta cabeça, porque eu acho que é dessa forma que está, né? Então, assim, ó, não é porque é lei que a música está na escola. Se a gente fizer uma conta bem simplista, pensando em professor de música atuando na escola, a gente vai ter a seguinte equação. São 180 mil escolas públicas que existem nesse país. Se cada escola tiver 2 professores de música, serão 320 mil professores de música necessários. Se for nós formarmos 1000 professores por ano, que está longe disso, nós vamos demorar então 320 anos para termos os professores para a escola. Então, assim, não é uma relação direta de espaço e são outras formas realmente que se está pensando com relação à formação musical na escola. E daí, assim, ó, só para fazer o fechamento de tudo isso, pode colocar aqui nesses slides, quando a gente pensa na formação de professores, o que está na nossa cabeça é que a gente não está pensando numa criança universal, em direitos que são universais, em pessoas que são iguais e que a gente vai lá e faz as coisas e todos responderão da mesma forma.
Então, esses slides a gente vai ver aí, por exemplo, a infância são várias infâncias que se tem, né? São infâncias que trabalham, são outras infâncias que não é daquela criança loirinha de olho azul, bonitinha, que a gente costumeiramente ao longo dos anos costumou encontrar. E as adolescências idem, vai lá? As adolescências também são adolescências bastante diferentes, e a pergunta que fica, então, é justamente essa: qual o futuro da música? E eu utilizei esse slide ainda numa outra fala que eu fiz a semana passada aqui, que era dos multiletramentos, e disse assim, isso é uma capa da revista Bravo de 2009. Se vocês observarem o tamanho daquele iPad de 2009, iPod, né? A gente já fica assim, estarrecido, porque parece que a gente está carregando uma vitrola, né? Porque, inclusive, isso mudou. Então, assim, gente, se a gente for pensar lá naquela pergunta inicial, que formação musical, que formação de professores nós estamos fazendo e para que tempo de atuação esse professor terá condições ou terá conhecimentos para estar respondendo a essa sociedade que está em constante transformação. Então, não é só a formação que está aqui na universidade que vai resolver, ela é uma parte, eu acho que é a formação acadêmico-profissional, que é altamente importante, mas são todas as outras formações que a gente pode ter. E, finalmente, algumas pistas são essas aqui, né? Eu acho que é pensar numa formação para o momento vivido, para esse momento contemporâneo, uma formação que é mais aberta, uma formação não regrada. Outro dia eu falava ainda com o meu coordenador lá da música sobre o núcleo estruturante, e eu disse assim, tem 4 cursos de música, tem que pensar na formação que esse sujeito, sei lá, tem 15, 20%, que eles possam escolher disciplinas que eles vão fazer na tecnologia, na composição, seja onde for. Não é preciso estar na licenciatura. Deixa as pessoas baterem um pouco de asas e fazerem outras coisas, buscarem outros espaços. E eles que montem, né? A flexibilidade das proposições escolares e não escolares, interações maiores com o todo da escola, conhecimentos mais aprofundados em músicas e sobre músicas, e uma abertura constante para as músicas das culturas contemporâneas. E etc. Então, porque a coisa vai longe. Tá, gente? Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cláudia. Depois da fala dos outros professores, aí está aberto para perguntas. Agora eu vou passar a palavra para a professora Marilda Oliveira de Oliveira. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né? Igualmente, como falou a professora Cláudia. Eu sou formada nessa casa, né, no curso de licenciatura em artes visuais, que naquele momento, em 87, se chamava Educação Artística. Então, nós tínhamos 2 anos de licenciatura curta, e onde tínhamos todas as áreas, né, menos dança, a gente tinha teatro, música e artes plásticas. Então, fazíamos a opção, né, por uma das áreas e fazíamos mais 2 anos e chamávamos, então, de plena. Então, eu sou dessa época. Fui aluna da professora Beatriz, que está aqui, né? E de teatro. Bom, eu queria, quando eu recebi o convite, que eu agradeço muito, né, por estar aqui, eu fiquei pensando qual seria o público, né, que nós teríamos hoje, o que vocês têm curiosidade de saber. E de alguma forma tentei recuperar um pouquinho do que foi a nossa história dentro do curso de artes visuais, como que a gente chegou ao momento que nós estamos hoje. Então, inicialmente, eu coloquei 3 questões ou 4 questões no outro. Por exemplo, a grande importância, a enorme importância desses fóruns, como hoje nós temos aqui esse primeiro seminário de licenciatura em teatro. É muito rico, nós podemos nos encontrar e ter um momento para discussão do campo, quais são as nossas fragilidades, né? Até onde nós caminhamos, o que nós estamos necessitando. Nós precisamos na academia desses momentos, né, de parada para pensar
outro momento que eu destacaria e queria ressaltar é a questão de nós podermos pensar a área de artes juntos, né? Porque certamente algumas coisas nos afastam, mas muitas nos acercam, né? Nos juntam. Nós temos questões, a Cláudia comentou agora, nós temos questões que são comuns, né? Aqui na escola, que não é prioridade de uma área, mas que são da área de artes. E dizer também que essa minha fala é uma fala a partir da minha experiência como docente do curso, né? É um olhar muito particular de quem trabalha com disciplinas na licenciatura de estágio, de didática, metodologia, dessas disciplinas que nós ministramos aqui no Centro de Educação, né? Então é um olhar bem, digamos, próprio, né? Bom, então, o seguinte, eu queria contar para vocês que quando a universidade nasceu em 1960, em 61 nós já tivemos o curso de Belas Artes, né? Nós fizemos uma pesquisa junto com uma mestranda que já finalizou, que é a professora Leila Bataglin, e recuperamos toda essa história do curso de licenciatura em artes visuais. Então, em 1961, um ano depois da universidade, né, ter sido criada, lá estava o curso de Belas Artes. E aí esse curso foi se modificando, em 73 ele passou a se nomear Educação Artística, né, que foi o que eu contei para vocês, que foi o curso que eu fiz. Depois, em 89, ele sofreu uma nova alteração, que veio então do curso de bacharelado e licenciatura. Então vai aparecer ali em 99 bacharelado em desenho e plástica mais licenciatura, que é o puxadinho que a Cláudia fala, né? Nós tínhamos o curso de bacharelado e aí o aluno fazia uma seleção interna dentro do curso. Aqueles alunos que queriam ser professores de artes visuais faziam essa seleção interna e faziam mais 2 anos, que nunca eram 2 anos. Por que não era? Porque eles acabavam apressando e faziam em 1 ano e meio, né? Às vezes até 1 ano, já tivemos alunos que conseguiram terminar. Então, na verdade, era uma formação bastante apressada. Nesse momento, se discutia muito a questão, por exemplo, da teoria e da prática, né? Que eu quero contar para vocês que hoje a gente está vendo de uma forma bastante diferenciada. Mas nesse momento, em 99, nós discutimos muito, esse aluno chega aqui com uma grande carga prática, mas e não sabe como operacionalizar isso. Então, essa é uma questão desse momento. Bom, em 2004, então, nós configuramos o que nós temos no curso hoje, né, que é o atual curso. E em 2007, 2008, nós tivemos a primeira turma de formandos desse curso que a gente chama com identidade própria, que é um curso que o aluno já faz vestibular para ser professor de artes visuais. Aí vocês me dirão, mas qual é a diferença? É enorme, porque a pessoa opta, né, pela carreira. Neste modelo anterior, muitas vezes, a gente ouvia dos alunos, mas é uma coisa quase que automática, porque eu estou ali mesmo, então vou fazer mais 2 anos, assim eu vou ter trabalho. Então, esse curso tem uma característica própria, que é a pessoa faz uma escolha prévia, né? Ele opta por ser professor, ele não descobre que ele será professor ao longo do caminho. Bom, como que nasceu esse curso, né? Nós tivemos um projeto piloto, onde algumas disciplinas que existem hoje foram pilotadas para ver se funcionariam, né? E eu pilotei uma dessas disciplinas, que era assistência de aula nas escolas, que a gente fazia informalmente, né? Os alunos adotavam um colega e acompanhavam as aulas desse colega durante o semestre. Então, isso se demonstrou bastante favorável e hoje a gente tem uma disciplina que é da assistência, né? E continua funcionando da mesma forma, só que agora formalmente, antes era informalmente. Nós temos 4 estágios nesse curso, sendo que 3 é frente ao aluno e o estágio 1 é um estágio onde se trabalha a aula na universidade, né? Ele vai para a escola, assiste, mas as aulas são trabalhadas aqui junto com os colegas, né? Eu digo que é uma forma de brincar e dar aula antes de ir para a escola. E temos 3 estágios, estágio 2, 3 e 4.
Nesse momento, então, dessa comissão, nós discutimos algumas questões. Uma delas é que fosse pensado a formação de professores vinculada ao ensino com a pesquisa. Então, hoje, todos os nossos projetos de estágio, eles têm sempre, eles não são simplesmente projetos de ensino, eles são projetos de ensino e pesquisa. Sempre existem questões que estão sendo olhadas conjuntamente, né, com um olhar de pesquisador. Eu tenho sempre me mobilizando questões que eu preciso responder. Né? Isso tem se mostrado muito interessante e nós finalizamos em 2010, em dezembro de 2010, um acompanhamento de 5 anos com escolas. E tivemos, aí quando a Cláudia estava falando, eu fiquei pensando nisso. Nós tivemos um resultado tão interessante por parte dos supervisores das escolas que nos dizem que esse demoramento do aluno 1 ano e meio na escola fez uma diferença brutal, né? Que foi muito diferente do que quando ele estava um semestre na escola, né? 1 ano e meio, né? É 1 ano e meio, é mais tempo, não tem jeito. E também outra questão é da gente discutir essas especificidades do curso de bacharelado e do curso de licenciatura, que naquele momento parecia que era uma coisa só, né? E a gente sabe que tem especificidades e que é importante que a gente defina o que é de um e o que é do outro. E essa questão que eu falava antes, que em alguns momentos se chamava de teoria e prática, a partir de 2004, dentro das disciplinas pedagógicas, nós começamos a trabalhar conjuntamente. Então, a gente não fala mais em teoria e prática, né? Esses processos têm que acontecer conjuntamente. Não tem um momento para teoria e um momento para prática. Todas as disciplinas, elas acontecem de forma concomitante. Isso também é bem interessante se acompanhado ao longo dos anos. Seguimos. Bom, essa aqui é uma questão que eu trouxe, mas que eu não vou comentar agora, porque é como que a gente discutia, o que nós queríamos naquele momento como docência em arte, né? O que era a docência, o que era a arte, e como que a gente poderia amarrar, então, essas duas questões. Eu queria comentar, assim, um pouco do que a gente vem acompanhando dos nossos alunos, como que esses professores, né, têm visto a sua formação. Eu acho que são dados interessantes da gente pensar. Uma das questões que me parece interessante, além desse tempo mais demorado na escola, é como que nós operacionalizamos a questão que a Cláudia falava da música, né? E a nossa grande massa, digamos assim, que é a imagem, né? Como que a gente tem se relacionado com esse, digamos, material, né? Durante muitos anos, nós tínhamos, dentro dos procedimentos escolares, algo que nos dizia assim: o professor de artes visuais trabalha história da arte no ensino médio e no ensino fundamental ele tem, então, as técnicas, né? Nós tivemos durante anos isso. E muitas escolas continuam esperando isso do professor de artes, né? Como que a gente foi mudando isso? Como que a gente foi pensando, né, outras propostas? E isso foi um esforço, assim, bastante coletivo da licenciatura em artes visuais. Então, nós pensamos não só a história da arte, mas a visualidade de uma forma, né, mais ampla, no sentido de que qualquer visualidade é potencialmente, né, possível de ser trabalhada em sala de aula. Qualquer, a estampa de uma camiseta, né, alguma imagem que tenha na mochila de alguém na sala, e começamos a nos apropriar dessa visualidade que é cotidiana, que é escolar, né, que é da cidade. Isso fez uma diferença muito grande, né, porque os nossos alunos começaram a perceber que ficava mais perto, né, perto deles do que aquela história da arte consagrada, daquelas, né, imagens que muitas vezes não diziam nada deles. E outra questão que eu acho muito importante também, que eu não queria deixar de dizer, é o fato do Laboratório de Artes Visuais trazer os professores das escolas para a universidade, né? Nós temos um curso de formação onde nós nos encontramos quinzenalmente com os professores das escolas com as quais nós trabalhamos no estágio.
Então, isso, de alguma forma, faz muita diferença, porque esse professor está aqui dialogando conosco, discutindo, nos ensinando muitas coisas sobre a escola que a gente não sabe, que a gente está aprendendo junto com eles. Eu acho que isso é, assim, o de mais relevante que nós temos no nosso curso. Eu trouxe outras questões específicas do objetivo do curso, que eu acho que não é o caso de demonstrar, vou deixar esse material se alguém tiver interesse em tê-lo, mas o que eu queria ressaltar é essas questões assim, que têm feito a diferença na formação do professor hoje, né? Esse professor que nós estamos formando, que quer dialogar, que quer, né, viver esse tempo que nós estamos vivendo. No nosso programa de pós-graduação aqui, nós temos uma procura bastante ampla, a Cláudia pode me ajudar, com o teatro, né? As pessoas nos procuram e dizem, eu queria muito fazer um mestrado em cênicas, né? Nós não temos, né? Porque nós não temos quem oriente nessa área. Então, nós precisamos de pares, e aí quando eu disse lá naquele primeiro momento, nós precisamos trabalhar também essa área de artes de uma forma mais coletiva, porque nós precisamos de pares, né? Nós temos a parte da educação musical e a parte da educação das artes visuais, mas nós não temos nada, né, das áreas das cênicas, e nós precisamos, né? As pessoas nos procuram, mandam e-mail, mas a gente não tem como, porque nós não temos pares, precisamos de pares, então, para tocar o barco para frente. Da minha parte era isso, muito obrigada, novamente obrigada pelo convite. Muito obrigada, professora Marilda. Agora eu vou passar a palavra para a professora Maurinho. Bem, como todo mundo falou em pé, eu também falo, gente. Eu estava pensando em falar sentado, porque eu tinha uma colinha aqui. Daí eu vou tentar falar em pé usando a colinha, vamos ver se deu certo. Eu ontem, pensando no que eu ia falar, saí aqui do seminário, olhei a TV Cultura, estava tendo uma formação do contemporâneo, e aí estava justamente a irmã do Leonardo Boff falando sobre o sagrado. Eu fiquei ouvindo aquela mulher falar do sagrado, e do sagrado, e do sagrado, e aquilo foi me mexendo, porque você vai esquecendo o que é sagrado, né? Quando ela falando que tudo é sagrado, que tudo aquilo que existe é sagrado, que tudo aquilo que é matéria é sagrado, e o que nós fazemos é mexer com o sagrado, que somos nós e que somos todos, né? E eu ficava ouvindo aquilo, falando assim, poxa, a formação docente, ela está relacionada justamente com isso, com a gente mexer com aquilo que é sagrado, que é o que existe. As pessoas, as emoções, as sensações, tudo pensado nesse plano do divino. Não o divino religioso, não o divino... Não, é pensar o quanto isso tudo é maravilhoso e o quanto isso é surpreendente, né? Aí eu fiquei pensando também umas outras coisas, me lembrei de uma situação minha em universidade. Na universidade, quando a gente está em formação, a gente tem que escrever textos citando as fontes, citando os teóricos com quem a gente está conversando. E aí eu encontrei um do Foucault, outro do Barthes e algumas coisas assim, e todos eles falando que o discurso que começa já é um discurso que vem de anos atrás, milênios atrás, pessoas de todos os cantos que estão falando e que vêm aqui na tua cabeça, e parece que você ouve essa conversa e prossegue essa conversa. Né? Que o saber é coletivo, porque o saber também é sagrado, né? E esse saber é coletivo, ele é um saber que vai sendo construído por cada pessoa. Cada um que aprende em algum lugar, ele coletivamente está aprendendo todo mundo. Não há um indivíduo aprendendo, há uma coletividade aprendendo o tempo todo. Há uma espécie aprendendo, há um ser humano, há o que somos aprendendo, uma natureza, um coletivo, um sagrado aprendendo o tempo todo o como viver nesse local, né? E aí eu falava assim, então eu vou fazer, e aí eu fiz o meu primeiro texto teórico, eu falava assim, toda vez que a gente se aventura numa proposta teórica é como se estivesse atravessando uma corda bamba por cima de um precipício. A qualquer passo você pode cair na linha teórica que você está desenvolvendo, ou na tua pesquisa, ou no teu trabalho, ou na tua teoria. E aí, eu ainda colocava assim, é certo que se você cair, você vai estar carregando nos braços os livros do Foucault, do Barthes, do Durkheim, de todos esses, do Kant, de todos eles vão estar ali no braço. Pô, mas não é justo que eles caiam com você na tua aventura da corda bamba.
deixa eles ali e vai na corda bamba. Com certeza você está levando eles, mas não derruba eles, não, deixa eles, já fizeram a travessia, né? E eu coloquei isso como uma justificativa para não ter que ficar citando todo mundo no trabalho, mas que é muito isso também, né? Esse pensamento coletivo. Quando a gente começa uma criação, ele vai, e que está muito ligada com a ideia da propriedade intelectual, que é uma propriedade em discussão profunda hoje. Qual que é o direito da propriedade intelectual? Nós que somos professores, formando, e queremos ser professores, a gente tem que pensar muito isso. Porque é como o tal do Brecht, hoje eu querendo carregar alguém junto comigo, deixa o coitadinho, mas ele falava, quer dizer, quem detém o conhecimento não faz nada a não ser deter o conhecimento. Não é esse processo, quer dizer, é como solidarizar tudo. Como o tempo todo disponibilizar. Como o tempo todo ofertar o que tem. Por quê? Porque nós aprendemos coletivamente. Né? Eu acho que esse é um dos desafios. Eu vi também, esses dias dando aula, olhei e falei, pô, bonito isso, né? O que é a solidariedade? Daí vem uma definição lá do Guevara, Che Guevara, né? Que legal, revolucionário. E ele falava assim, ser solidário é correr o mesmo risco. É correr o mesmo risco. Se você não está disposto a se arriscar, como que você vai querer que o outro esteja? Se você não está disposto a aprender, como você vai querer que o outro aprenda? Porque a nossa espécie ela é forte porque é solidária. É uma das características. Nós não somos uma espécie individual. Nós somos uma espécie coletiva e por isso solidária. Porque nós sabemos que coletivamente somos mais fortes que individualmente. O aprender está muito relacionado a isso, a correr os mesmos riscos juntos, a ser solidário na informação, a não deter o conhecimento, a fortalecer o sagrado. Aí eu ficava pensando, pô, eu acho que é meio por aí, né? Aí eu fiquei pensando numa outra coisa, que estava aqui, é o meu item 2, né, que eu coloquei. Antes tinha uma outra colocação que eu fiquei pensando assim, da questão da Cláudia. Para que tempo? Para que tempo? O que é o tal do tempo? O que é o tal do espaço? Duas invenções humanas para poder se organizar nesse mundo, né? E aí a gente fica pensando assim, talvez a gente tenha que pensar que esse tempo é eterno. A gente tem que pensar como ensinar a coisa para que ultrapasse tempo e espaço. Para que a gente trabalhe numa outra dimensão, não essa dimensão que já nos forma, botando num formato. Aí eu coloquei assim uma outra, poxa, será que a gente ensina alguém? Né? Daí eu fiquei pensando, acho que ninguém consegue ensinar nada para ninguém, mas ao mesmo tempo, curiosamente, tudo ensina tudo para todo mundo. Eu ficava pensando assim, como que você dando aula vai saber se a pessoa aprendeu o que você ensinou? Talvez ela não tenha aprendido nada do que você ensinou, mas ela aprendeu alguma coisa. E o que foi, eu não sei, é um milagre. Milagre nesse sentido. Eu ficava pensando, e eu gosto desse exemplo, é um exemplo da linguística. Como que a criança consegue perceber que nesse monte de sons que nós estamos emitindo existem palavras soltas? Ela está ouvindo um emaranhado de sons, ela está ouvindo um monte de coisa falada tudo junto, sem nenhuma pausinha, sem nenhuma coisa, aqui terminou a palavra, começa outra palavra, não tem nada, é tudo um som, um ruído enorme na cabeça dela, e de repente ela, com 1 ano de idade, 1 ano e pouquinho de idade, ela começa a entender que esse monte de som, esse monte de ruído é uma palavrinha separada de uma palavrinha, que aqui termina uma palavra, começa outra palavra, apesar da gente nunca parar uma palavra para falar da outra. E a criança entende. Quer dizer, a gente ensinou, alguém fala assim, mamãe, mas não são todas as palavras que ela aprende assim, e de repente, com 1 ano e pouquinho de idade, ela aprendeu que são palavras, que existem palavras. Eu olho e falo, putz. A outra coisa que eu achava genial, a criança quando está aprendendo a andar, ela corre, ela não anda. Por quê? Porque você aprende a correr antes de aprender a andar. É biológico, é mais difícil andar. Andar é um passinho, correr assim, e vai. Daí o pai abre os braços, ela corre para os braços. Agora, se ela tiver que andar, é mais difícil. Daí a gente tem um processo de tentar ensinar que fala assim, uma palavrinha, uma letrinha, outra. Talvez
talvez seja mais interessante ensinar o tudo. Essa maravilha que é o todo, e depois a pessoa vai tentando entender as partes. Não sei, é outro processo, mas a criança aprende a correr antes de andar. Por que a gente não pode aprender o tudo antes do pouco? Outros já falam também, alguns vão falar que a gente já sabe tudo o que precisa saber. A gente só precisa relembrar. Essas coisas eu vou colocando porque elas vêm numa outra linha que eu acho curiosa. Por exemplo, eu não sou licenciado em teatro, mas eu dou aula de teatro desde que eu comecei a fazer teatro aos 15 anos de idade. Pô, mas eu não sou licenciado. Aí eu estou dando aula num curso de licenciatura em teatro e eu sou licenciado em letras. Por sorte eu fui fazer uma licenciatura, mas eu sou licenciado em letras, né? Não sou licenciado em teatro. E aí eu fico assim, pô, é meio vergonhoso, né? A gente está numa situação que é complicada, essa questão do diploma. É um diploma que nos diz o que nós somos. A licenciatura curta, a licenciatura plena. Eu poderia ser professor de música, de artes visuais e de coisa porque eu fiz um curso que na época dizia que eu era esse professor. Eu quando estava na Unicamp, eu ficava pensando assim, os cursos deveriam ser meio diferentes. Você entra na universidade e vai fazendo um monte de disciplina. As disciplinas que você quiser, você se inscreve nela. Depois de 3 anos de curso, você vai lá num especialista da administração, ele vai ver pelo perfil das disciplinas que você fez e vai falar assim, olha, se você fizer mais 1 ano aqui, você pode tirar um diploma de biólogo, artista musical, informatizado. E isso aí é um diploma pelas disciplinas que você fez, pô. Porque é meio isso, dizer que você tem um diploma de licenciatura e você é um licenciado, ou que você tem um diploma de... É mentira, é mentira. A faculdade a universidade atesta uma coisa num diploma que não corresponde à realidade. Como que você vai dizer que aquela pessoa que tem aquele diploma está apta para... Não, ela está apta talvez para uma outra coisa. E aí eu comentava do Boal para os alunos, o Boal era engenheiro químico. Ele era formado em engenharia química, ele não tem... Aí eu comentava do Rick, do Lume, que ele estava fazendo biologia, gostou de teatro, largou a biologia, nem terminou a faculdade e virou ator, Não há É complicada essa situação da gente exigir um papel para comprovar algo. Mas, e aí vem a outra questão, se a gente está dentro da instituição e a gente está acreditando nela de alguma forma, a gente tem que pensar que esse documento, ele tem uma função. E aí a gente tem que, de certa forma, apostar de que esse sistema, esse método foi o que talvez foi melhor pensado e organizado até agora. Podemos reorganizar, mas é preciso reorganizar e não só destruir. Aí é uma outra situação complexa. Quando a gente fica pensando assim, então, eu vou entrar na função de coordenador da licenciatura no curso de teatro. O que o coordenador da licenciatura tem que fazer? Pega lá o papelzinho que diz as funções do coordenador. Está lá escrito, organizar semanas do curso. Daí a gente faz, porque a gente acredita, está ali escrito. Está ali escrito, há funções. Se a gente está dentro da instituição e se a gente não está rediscutindo ou refazendo, então vamos pelo menos seguir o que foi feito pelos que vieram antes de nós. Eles decidiram. Então a gente tem a ementa de uma disciplina. Tá, a gente pode discordar dela, então vamos reformá-la. Mas enquanto não a reformamos, vamos segui-la. Ela foi discutida por alguém antes de nós. É um respeito, de certa forma, com essa ideia do sagrado. O que existe foi feito por outras pessoas. E essas outras pessoas fizeram com a melhor das intenções. Não quer dizer estacionar nas coisas que existem. É sim tentar mudá-las. Mas não quer dizer destruir o que foi feito. É reformá-las. Constantemente reformá-las. Aproveitando o que veio anteriormente. Aí eu entrei justamente nessa questão, os currículos, quer dizer, é um grande problema. O que é um currículo? Vamos formar professor para quê? Para que música? Para que arte? Para quê? E o que é formar? Formar é colocar numa forma? Se é isso, problema. Como pensar um currículo que amplie os espaços
para que a pessoa possa definir para que rumo ela quer ir. Quando a gente pensa daí nos currículos, nos estágios obrigatórios, é um grande problema. Quer dizer, a pessoa está querendo se tornar professor para trabalhar com o ensino fundamental 1. E ela vai ter que fazer estágio no ensino médio. Pô, mas não é o perfil. Não é o meu perfil. Por que eu tenho que ser? E aí, quando a gente estava organizando o seminário, por que nós temos que ser esse tipo meio ornitorrinco, que foi o símbolo que a gente olhou e falou assim, parece o símbolo do professor de artes. É um ornitorrinco, ele tem pata, ele tem pelo, ele é ovíparo, ele nada, quer dizer, ele é tudo quanto é coisa, mas ao mesmo tempo nenhuma coisa. É um ser esquisito, que parece que limita esta opção de quem está se formando. E que está se formando porque escolheu aquele foco ou aquele espaço. É muito difícil. Porque nós temos também um diploma que vai ter que dizer que ele genericamente pode ser professor de tudo. Ensino médio, ensino fundamental, ensino básico, comunidade. Poxa, talvez não seja esse o perfil. E aí eu fiquei viajando entre umas outras coisas. A questão do artista enquanto professor. Quer dizer, um artista que não é professor, para mim, não é artista. A gente estava até vendo ali naquele slidezinho curto da arte como uma possibilidade de ligar, de atar, de articular as coisas. Quer dizer, se o artista não está pensando nesta função de unir e de articular as coisas, ele não está sendo artista. E o papel do professor seria de tentar articular todas essas coisas para que as coisas pudessem continuar o seu processo de evolução. Aí você fica então para um outro canal. Será que esta formação também não seria um certo equívoco? Se a gente pensar assim, que poderíamos ser professor daquilo que desejássemos ser professor. E por isso poderíamos ser professor de tudo. Eu me lembro de um título que havia na universidade que eu achava lindo, que era o livre docente. Eu ficava pensando assim, nossa, livre docente deve ser aquela pessoa que pode dar aula do que ela quiser. Ele é um livre docente, ele é uma pessoa que pode dar aula do que quiser. E deve ser esse o princípio. O princípio original era isso, quer dizer, a pessoa se especializou tanto como professor que agora ela é livre para ser o professor, para dar aula do que quiser. E eu acho que a nossa formação, não só do professor, a formação que nós devemos passar para os educandos e todo, seria essa de ser livre docente. De poder chegar num momento e ele poder dar aula daquilo que ele quisesse. Que ninguém dizer que você pode ou não. Agora, para isso, ele precisa conseguir articular todas essas conversas, essas falas que vêm de tempos imemoriais na cabeça, para ele olhar e falar assim, aqui eu dou um passo a mais nessa corda bamba, sem despencar. Ou correndo o risco de despencar, mas sabendo do risco de despencar. Eu acho que essa deveria ser a principal ideia que nos movesse quando pensamos em licenciatura em artes, quando pensamos em licenciatura em teatro. A gente tem um monte de outros esbarros legais e complicados na prática, que é a questão da gente pensar assim, a gente vai mandar professor para estagiar uma coisa, mas não há professor de teatro, ele vai estagiar com quem? Se não há professor de teatro. Ele vai estagiar sozinho na escola? A gente vai jogar ele na escola lá e ele vai estagiar. O que é esse estágio? Ele pode ter um professor que vai acompanhá-lo até lá. A gente vai ter um professor para acompanhar 20 alunos. Como resolver isso? São problemas práticos. Mas eu acho que o principal ponto é a gente conseguir compreender essas questões que a gente estava colocando. Que professor nós estamos querendo fazer? Para quê? Qual é a função nossa quando estamos criando uma licenciatura? Quando estamos fazendo um curso para sermos professor? Queremos ser professores? Para quê?
por quê e que professor. A hora que a gente define isso, a gente tem esse recorte claro e coletivamente discutido, pensado, definido, a gente pode resolver todos os problemas práticos. Mas enquanto a gente não tem isso definido coletivamente, os problemas práticos vão sempre travar a nossa ação, porque eles foram pensados num outro momento, para uma outra situação. Só para encerrar, eu queria comentar uma coisa de uma aula de educação, quando eu estava fazendo a licenciatura, com a professora Letícia Picalli, se não me engano, da Unicamp. E a Letícia foi nos dar aula de estrutura e funcionamento do ensino de primeiro e segundo grau. Ela começou falando para a gente uma coisa mais ou menos assim: gente, eu não vou falar nada disso, que vocês já estão há 11 anos pelo menos na escola, depois mais uns 2 anos na faculdade, vocês estão há pelo menos 13, 14 anos. Se vocês não sabem como funciona a estrutura do ensino e funcionamento, vocês não adianta eu te dar aula disso, porque vocês já sabem. E ela comentou uma coisa que eu achei genial, que foi sobre um texto que falava sobre como surgiram os mestrados e os doutorados. E o texto falava mais ou menos que isso surge na década de 60, em 1968, na França, quando os estudantes revoltados, porque eles descobriram que o ensino superior, que diziam daria portas para a profissão e para o sucesso, e eles descobriram que não era garantia nenhuma. Que ele terminava o ensino superior e estava desempregado. Ele terminava o ensino superior e estava do mesmo jeito que os demais. E aí eles se revoltaram na França, maio de 68 na França, revolta de estudante, revolução, e quebra-quebra, e fecha estrada. E aí os caras viram esse problema de você ter estudantes que saem da faculdade muito jovens ainda, e aí criaram as estruturas de mestrado, doutorado, que é uma forma de você segurar o estudante mais tempo dentro da instituição. Aí ele não sai com 20 anos, 22, ele vai sair já quase com 30. E aí ele já não é tão revoltado, ele já não quebra, ele vai perceber que está desempregado do mesmo jeito, tudo, mas ele não vai para quebra-quebra, porque ele já é uma pessoa mais acalmada. Se ele sair antes, sempre tem a desculpa, mas também você não fez o doutorado. Mas também você não fez o pós-doutorado. Se você tivesse feito o pós-doutorado, se você tivesse feito livre docência, você teria emprego. Você também parou você só parou no doutorado, você só parou no pós, você não sei lá até onde mais você pode ir. É uma desculpa. E se ele chegar até o final da ponte, ele vai estar tão amarrado no sistema que ele dificilmente vai quebrá-lo. Eu olhei e falei aquele texto, ela falou assim: gente, isso é terrível. É terrível. E a gente tem que estar muito cuidado para não cair nessa estrutura. Para não cair na estrutura de a gente repetir o discurso só porque a gente aprendeu o discurso há muito tempo. Para a gente correr o risco junto. Para a gente olhar e falar assim: vamos tentar aprender novamente, e novamente, e novamente, e novamente, a cada instante. É esta angústia, ou reflexão, ou pensamento, que sempre me ocorre quando eu estou trabalhando com alunos, com estudantes em qualquer área, né? Quando eu estava fazendo estágio no quarto, quinto ano, um aluninho chegou para mim e perguntou para o estagiário idiota que estava lá, né, pensando que era professor de português, por que nós não podemos falar nós me amamos? A gente pode falar eu me amo, a gente pode falar nós nos amamos, a gente pode falar eu os amo, mas nós não podemos falar nós me amamos. E eu fiquei assim: esse moleque está me perguntando e como que eu vou conseguir responder para ele isso se ninguém na faculdade... Eu não sabia a resposta. E o molequinho me perguntou, ele tinha 11 anos de idade. Eu ficava assim: olha, o tempo todo eu estou vendo soluções e críticas e pensamentos e coisas assim que me dão esses estalos de o que ainda não tem, o que ainda pode ser e para onde pode ser. Eu acho que o principal ponto
se há algum ponto para a gente focar quando pensa a formação de professor, é isso. É conseguir estar o tempo todo aberto para aprender em todos os níveis. Aprender. Se a gente conseguir isso, acho que a gente pode estar fazendo uma grande formação de professores. Acho que é mais ou menos isso que eu tinha a colocar dentro dessas confusas palavras. Obrigado. Muito obrigada, professora. A gente está aberto para alguém quiser fazer algum questionamento. Fique à vontade. Nossa, na cabeça de todo mundo, né? É todo mundo. Fazer uma pergunta, pode ser para os três, que eu acho que toca as três áreas. A professora Mauri tocou, acho que a Cláudia também. Essa relação que a gente fala da formação do professor de arte, de música, professor de teatro, e essa formação do artista. Em que medida que essas formações se encontram, em que medida que elas se divergem, como que cada um de vocês pensa isso quando a gente fala de estar formando professor de teatro, que eu acho que realmente há uma especificidade quando a gente fala de formar professor de teatro, formar professor de música, formar professor de artes, formar professor de dança. E, enfim, tem uma especificidade da nossa área, porque, quer dizer, quando se forma artistas, também tem uma pedagogia inerente a essa transmissão dessa prática artística. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Como vocês veem a questão. No nosso caso das artes visuais, isso que tu colocas é muito importante. Eu até coloquei alguns slides ali, mas acabei não falando. No nosso caso tem o ensino orientado, né? É a base, é fundamental, senão não teria conteúdo para ser trabalhado dentro das nossas disciplinas, né? Que é o fazer, que é o aprender, é quando esse artista está se constituindo, está se descobrindo, está se construindo, para que ele possa, então, no momento da educação, do ensino, está operacionalizando essas questões. Então, no caso das artes visuais, é o ensino orientado. E ele acontece junto. Nesse curso que eu falo de 2004, ele acontece concomitantemente. Ele não acontece primeiro, digamos assim, os ateliês para depois a licenciatura. Ele vai correr junto o tempo inteiro. Né? Vai acontecer desde o primeiro semestre até o último junto. E isso faz muita diferença. Eu falei na minha exposição, né, falei essa questão da prática musical, né? Quando eu falei na prática musical, justamente essa formação daquilo que pressupõe-se, né, seria o artista, mas a gente também teria uma outra discussão, que é o que é a formação de um artista, né, e qual é a dimensão desse fazer arte. Acho que a gente trabalha em várias dimensões, né, do objeto, a arte, várias formas de expressão, algumas com muito mais erudição, outras com muito mais manifestação de uma cultura, mas enfim, todas elas são produções em arte. Eu acho que da mesma forma que a Marilda fala, eu acho que a gente não pode pensar a formação de um professor de arte destituído daquilo que é objeto do campo, que é a própria arte. Né? Então, como é que vai ser professor de música se você não tem o objeto musical, que é sonoro, que é silencioso, mas que se manifesta no ar, que está presente. Então, tem que ter isso. Agora, sim, é aquela coisa do meu defeito de fábrica, que é um racionalismo medonho que me acompanha, que é a coisa assim, eu acho que hoje a gente tem uma coisa que eu acho muito bacana nessa ideia que vem da formação de professores e que eu costumo chamar bastante atenção, que professor é uma profissão, né? Porque parece que senão a gente rodeia e que qualquer um é professor. Não, acho que professor é uma profissão.
E esses dias eu achei muito legal, estava conversando com uma colega que ia fazer, professora Valesca, ela ia fazer uma fala em São Leopoldo, e era a pergunta, o que é básico na educação básica? E ela chegou para mim e disse, ai Cláudia, o que eu vou dizer? Eu acho que o que é básico na educação básica é a garantia do piso salarial. Olha só, então é o outro lado. Mas esse é um lado extremamente importante de uma coisa que se constitui profissão. Entendeu? Acho que a gente não pode mais ficar com essa ideia ou com essa utopia de que a gente vai estudar. Sim, mas tu tem que ter uma profissão porque tu precisa viver. Entendeu? Então, que bom que todas as pessoas fizessem aquilo que elas gostam. Eu tenho infinidade de amigos que eu não sei como é que posso ser feliz trabalhando. E isso não é a tônica, entendeu? Muitas pessoas encaram a sua profissão sem ter aquela vontade de estar realizando ela. Então, acho que assim, profissão de professor tem algumas especificidades que ele tem que lidar. E a gente, assim, acho que também aí, em poucos anos passados, se estudou tanto sobre os saberes da docência, sobre epistemologia da prática profissional, que são coisas do universo do professor. E tem coisas que são do universo do bacharel em artes, que por mais que ele vá ensinar, que ele vá trabalhar e coisa e tal, tem coisas que não são diretamente da competência dele, que ele não está ligado, ele até ensina. Né? Eu acho que todos nós que aprendemos uma coisa, podemos ter a dimensão de estar ensinando, mas isso não significa que você irá avaliar, que você irá planejar a partir da tua avaliação, que você é capaz de organizar processos educacionais que possam gradativamente crescendo, sem que isso represente necessariamente um amordaçamento, né? Uma grade ou alguma coisa assim. Então, acho que esses são tem aproximações, mas também tem distanciamentos. Eu quase fui surrada num evento aí, quando eu disse assim, tá, mas a gente da licenciatura está resolvendo os problemas da gente, e vocês bacharéis estão fazendo o quê? Ficaram muito furiosos, né? E eu acho que uma discussão é essa, entendeu? É o bacharelado, sim, tem que discutir. Antes de eu vir para cá, eu estava participando de um projeto de uma ONG, e o projeto tinha uma proposta de pensar um jeito diferente de formar professor. Eu fiquei trabalhando 3 anos com esse projeto, e o princípio desse projeto era o seguinte: selecionava-se artista da cidade, cidades pequenas, muito pequenas. A proposta era para cidade com menos de 30 mil habitantes, porque em cidades de menos de 30 mil habitantes você não vai ter artista formado em universidade, porque o artista formado em universidade vai ficar em cidade grande, porque não há mercado para artista formado em cidade pequena. Para você ter público para um espetáculo de teatro de pessoas universitárias, cidades com menos de 100 mil habitantes vão ter lotação para 1 ou 2 apresentações, talvez. Por que São Paulo vira o grande polo de atração de todos os artistas? Porque você tem uma cidade com milhões de habitantes. E em cidades de 30 mil habitantes, dificilmente você vai ter artistas formados de nível superior. Aí, então, a proposta era buscar os artistas que aprenderam sendo artistas. Aprendeu a tocar música, ouvindo tocar, aprendeu a fazer teatro ou fazendo teatro, ou aprendeu a desenhar desenhando, aprendeu... Artistas que... E vamos tentar formá-los para ficarem nessas cidades desenvolvendo a sua proposta pedagógica. Então, o princípio desse projeto era tentar ensiná-los a aprender e ensiná-los a ensinar. Aí, como que partia disso? Partia do projeto do professor. Aquela pessoa fazia tal coisa de um jeito e aí você ia tentando, a partir daquilo, abrir novos espaços. Mas não considerando nunca que ele vinha zerado. Então, o processo funcionava da seguinte forma, a ideia era a seguinte forma: o professor trabalhava 3 semanas no espaço com os alunos dele e vinha para trabalhar conosco por 1 semana.
ele trazia as angústias, os problemas, as dificuldades, e a nossa responsabilidade era pensar um processo de resolver ou minimizar os problemas aparecidos. Com isso, as pessoas que trabalharam conosco conseguiram, nesses 3 anos, desenvolverem uma prática pedagógica própria, artística e individualizada. A professora de teatro que mais proximamente trabalhou comigo, ela desenvolveu um método de ensinar teatro todinho a partir de brincadeira de rua. Todinho. Eu me lembro de um dos exercícios que ela fazia, que era polícia e ladrão, e a pessoa que era presa tinha que decorar um pequeno texto da peça que eles estavam montando, declamar o texto para poder sair da prisão. Senão não saía. Era assim que eles decoravam o texto da peça. Soltos os retalhos como para sair da prisão. A brincadeira de bandeirinha era a tentativa de desequilibrar para poder sair. Então, ela brincava de bandeirinha, que atravessa e pega a bandeira para poder voltar. E era uma das atividades de aquecimento com algumas variações que ela implantava. Todas as brincadeiras ela ia adaptando, mas a partir da brincadeira de rua. A proposta, a hipótese dela era que teatro surgiu das brincadeiras do ser humano. Então, se nós pegássemos as brincadeiras, seria possível surgir todo o teatro de novo. O trabalho teatral que ela desenvolveu com os alunos foi assim, uma coisa extraordinária. Uma das alunas, alguns continuaram como atores, outros foram para outro caminho. Uma das atrizes entrou para um grupo com 13 anos, com 16 anos, terminou o ensino médio, prestou o vestibular para a Unicamp. Ela está lá na Unicamp agora como atriz. No primeiro ano dela de atriz, ela já ganhou lá um prêmio de bolsa artista, que ela vai receber R$1.000 por mês para montar um espetáculo de rua, que era uma das linguagens que ela queria, trabalhar com teatro de rua. E aí ela está fazendo o que ela queria. Eu acredito que há uma formação que é curricular mas acredito muito mais se nós conseguíssemos desenvolver a partir desse estímulo individual. Como trabalhar aquilo que é o estímulo individual e ir, a partir do estímulo individual, acrescentando possibilidades para a pessoa escolher ou para onde ela iria. Nos nossos cursos de teatro, pelo menos, isso eu acho bem viável. Nós temos turmas muito pequenas. Se a gente fosse pensar para formar 200 pessoas, eu acho bem difícil. Mas para formaturas com 10, 15, 20 alunos, nós temos corpo docente, nós temos... praticamente na licenciatura a gente tem 2 alunos por professor na formatura, se a gente for com uma turma completa. Se a gente pensa um curso nesse sentido, é muito viável você formar a pessoa a partir do que ela quer e não a partir do que nós queremos. A gente pode oferecer para ela o que ela precisa para chegar onde ela quer. Agora, é lógico, há todo um processo anterior que é fazer com que a pessoa queira. Mas aí eu acho que está justamente na saída desses professores que vão trabalhar no ensino fundamental para fazer com que os alunos que lá estão queiram. Que eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem. Hoje eu estou vindo de um trabalho com os alunos lá no Celina, que eram os alunos, a gente está fazendo um experimento lá e daí a gente está trabalhando com os alunos em iniciação de teatro. Quer dizer, é muito difícil fazer com que eles queiram. Quando eles começam a querer, a coisa vai. Sim. Não sei se Não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Bom, eu queria lembrar para vocês, nos outros dias, amanhã, que é o nosso terceiro dia, dia 12, tem no Teatro Caixa Preta, ali no Centro de Artes, tem o espetáculo Marieta Vai à Luta.
às 14h30. Às 16 horas tem a mesa Teatros Alternativos, que será também lá, né? Tem participação de grupos e companhias de teatro da cidade e da região. No nosso quarto dia, dia 13, às 14 horas, tem o espetáculo O Jogo e o Gato Não Comeu, que esse é do Núcleo de Teatro da UFPEL, às 14 horas. E às 17 tem uma oficina do Núcleo de Teatro da UFPEL, que já tem, acho que já está com o número de participantes já esgotado, né? E no quinto dia, no dia 14 de outubro, na sala 1203 do Centro Artes, às 14 horas, as comunicações, trocas de experiências. Mediação do professor Amauri. Tem às 14 horas a sessão 1, que é Programas de Iniciação à Docência. Às 15 horas, sessão 2, Teatro e Liberdade. 15h30, sessão 3, Projetos e Perspectivas. Gostaria de lembrar também que quem ainda não assinou a lista de presença pode fazer agora no final. Gostaríamos de convidar todos os participantes a passar na antessala, que vai ter um coffee break. Achei que era esperado. Também. Gostaríamos muito, em nome da comissão organizadora desse evento, agradecer a participação de todos. Muito obrigada aos participantes aqui na nossa mesa e até amanhã.